Jó, Bíblia Original Codex, página 82, pagando por cobrar juros abusivos dos pobres. Isso é pura injustiça sua. Ele faz a homens que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Levam o jumento que pertence ao órfão e tomam o boi da viúva como garantia. Forçam os necessitados a saírem do caminho e os pobres da terra a esconder-se. Os pobres são explorados pelos maus, como jumentos selvagens no deserto. Os pobres vão em busca de comida. Da terra deserta obtêm para os seus filhos. Precisam trabalhar nas colheitas dos maus e apanham uvas para eles. Pela falta de roupas, passa a noite nus. Não tem com o que cobrir-se no frio. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas, andam nus, carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro de seus muros, pisam uvas nos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer, e as almas dos feridos clamam por socorro, mas Deus não vê mal nisso. Aos que se revoltam contra a luz, não conhece os caminhos dela e não permanecem em suas veredas. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite agem como ladrão. O adúltero espera cair a noite. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. No escuro os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram. Não querem saber da luz. Para eles a manhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos temores das trevas. Educare. Existe aqui uma confusão no ciclo de tréplicas. A confusão existe devido à dificuldade de saber que aqui, no meio do capítulo, começa a tréplica de Zofar. Por esta razão, é certo dizer que, de fato, existe um ciclo de delta argumentos. A assinatura de Salomão em delta axiologias. Então, aqui começa a tréplica de Zofar. O legalista. Zofar continua: você está enganado, Jó. O homem mau é punido, sim. Deus castiga, interfere e pesa a mão, sim. Iluminare. Segundo os originais, é o mesmo que dizer: e o diabo existe, sim. Existe opositor de Deus, sim. O homem mau é arrastado pela enchente. Sua parte da terra foi amaldiçoada. Por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca depressa consome a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecaram. Os vermes o devoram com gosto. Ninguém se lembra dos maus. Quebram-se como árvores. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas, nem teve pena das mulheres. Mas Deus, por seu poder, os arranca, embora vivam seguros por um tempo. Mas Deus fica sempre de olho neles. Durante algum tempo, os perversos prosperam, e por um instante são exaltados e depois se vão, colhidos como os demais, ceifados como espigas de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Jó 25. Revelare. Se Bildade não fosse árabe, usaria o clichê tá na Bíblia ou tá no Alcorão, dizendo tá na Bíblia, não há um justo sequer. É o mesmo espírito Bíblia, isto é, sempre usando textos e jargões quando lhe convém. Jó, Bíblia Original Codex, página 83. Então Bildade, de Suar, respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele põe ordem nas alturas que a ele pertence. Seria possível contar os seus anjos e a sua luz sobre quem não se levanta?
Como pode, então, o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Você pode provar que não cometeu erros ao ponto de Deus te castigar dessa maneira? Se nem a lua é brilhante e as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos será o homem, que não passa de larva, o filho do homem, que não passa de verme. Jó 26. Então Jó respondeu: Bildade, eu estou fraco, sem forças. Que palavra de Deus você me trouxeram? Quantas verdades, quanta coerência. Grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. Que socorro você prestou ao braço frágil. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio. E que grande sabedoria você revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras? E através de que espírito você falou? Bildade interrompe Jó, por não suportar a sua ironia, e diz: Jó, os mortos tremem de medo ao ter de se apresentar na imatéria. Nós não conseguimos acessar o mundo dos mortos, mas para o Criador não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Revelare. Infelizmente, quem não tem conhecimento aprofundado sobre a interpretação de textos bíblicos, nem os originais, usará Jó descontextualizadamente para endossar o dogma da terra plana. Mesmo se tratando de um desigrejado, a linguagem poética é antiga, mas, mesmo assim, já provava que a Terra ficava suspensa no universo, algo que só foi entendido milhares de anos mais tarde. Apesar de que, na Grécia e no Egito, sempre existiram aqueles que, através das sombras do sol, provavam todas essas coisas. Bildade continua a interrupção. Deus prende as águas em suas nuvens, e estas não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Traça o horizonte sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com seu poder, agitou violentamente o mar. Com sua sabedoria, despedaçou Raabe. Revelare. Raabe é o mesmo que Leviatã, o mal, Satanás, as trevas, a dualidade. Essa é mais uma prova de que o mal, como vimos em todo o capítulo 23, é a mão esquerda do absoluto eterno Deus, no crivo dos homens. Na cosmologia dos hebreus e árabes, se imaginavam colunas existentes na beirada da terra, que repousavam sobre as montanhas ali localizadas, segurando a abóbada do firmamento. A teologia dos hebreus e do mundo inteiro apoiava a ideia de que a terra não era influenciada pela força da gravidade. Era sem relatividade e literalmente sustentada como uma casa reta, um chão plano com colunas. Esse conceito antigo foi alterado apenas milhares de anos mais tarde, quando a ciência evoluiu. De fato, quem está falando aqui não é Jó, mas Bildade, o legalista terraplanista. A serpente Leviatã Raabe é o crivo de Deus desde Gênesis 3:15. Os judeus e árabes chamavam isso de conflito cósmico. Ora, conflito cósmico é nada mais do que a dualidade. Bildade conclui: com seu sopro, os céus ficaram límpidos. Sua mão feriu a serpente arisca. Revelare. Veja, enquanto Jó disse que Deus não tem opositor, agora o místico terraplanista dirá que o diabo existe e é um monstro terrível e que Deus vencerá este inimigo opositor no final, exatamente como dizem os místicos de hoje, apoiados na teologia de Agostinho.